Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje é a continuação das aulas que a gente estava vendo. Vocês estão vendo que eu estou me prolongando. E aí eu descobri que tem uma coisa positiva dessa pandemia. Da pandemia não tem nada de positivo. Mas o bom da gente estar fazendo essas videoaulas é que, tradicionalmente, isso aqui seria uma aula que eu ia enxugar muito conteúdo para vocês, porque a gente só estaria tendo uma aula mesmo. Mas como tem essa possibilidade de a gente gravar vários vídeos, então esse tema foi legal que eu consegui expandir mais para vocês e acho que talvez para vocês seja mais vantajoso, já que a gente pode ver de uma forma um pouco diferente esse processo de industrialização, tá? Então, pegando um pouquinho mais esse viés histórico da história brasileira, apesar da gente estar pegando, né, eu estou vendo a industrialização de uma outra forma do que tradicionalmente eu faria, eu acho que vai acabar agregando algumas coisas mais interessantes para vocês, tá? Quando eu estava fazendo essa aula, gente, vocês podem perceber que eu peguei no período logo posterior à ditadura militar, então por isso que é o período de redemocratização no Brasil, e aí eu peguei os principais governos, os últimos, né, principais governos. E para ser bem sincero com vocês, conforme eu estava construindo essa aula, né, pegando os fatos históricos, fazendo os slides, me deu uma tristezinha, viu, gente? Porque parece que é uma sina no Brasil. A gente tem essa figura, talvez, de um herói, né? A gente tem uma figura política que a gente considera que vai ser nosso salvador e que vai colocar tudo em ordem, e aí a gente percebe que essa pessoa não é salvador, que essa pessoa se envolve em corrupção, ou ela causa mais crise política, ou ela causa crise econômica, enfim, parece que o Brasil, ele vai indo, ele dá 2 passos para frente e de repente ele dá 10 para trás. Então vocês vão ver que mesmo pós o período militar, a gente continua caindo em algumas repetições históricas, que é muito triste. Quando a gente para pensar um pouquinho sobre a história brasileira, a gente vai ver que tem alguns conteúdos ou alguns viés da história brasileira que realmente são muito tristes, tá? Tristes no sentido de que parece que a gente não avança, parece que a gente não vai além e que mesmo quando a gente pensa que vai ficar tudo bem, não fica. Tá? Então vamos começar falando esse pós-período militar, tá, gente? Como foi esse período de redemocratização? Lembrando que a nossa redemocratização, ou seja, o Brasil volta a ser um país democrático, não foi uma coisa rápida, tá? Os militares não chegaram do dia para a noite e falaram assim: ei, vamos deixar o Brasil livre, tá? Vamos pegar e acabar com o período militar, que não está dando certo mesmo. Não foi assim. Na verdade, o que eles queriam era que continuasse com uma espécie de militarização por trás, que tivesse um governo civil, mas que os militares continuassem por trás atuando, tá? E a gente vai ver que para eles não deu muito certo e acabou que rompeu mesmo com o militarismo. Só mais recentemente, no governo atual, é que a gente está vendo uma ação muito presente dos militares. Se vocês pegam os cargos políticos hoje no Brasil, uma parte significativa tem muitos militares, tem também muito político, tá, gente? Não quer dizer que acabou com a coisa da troca política no Brasil. Mentira, não acabou. Porém, a gente tem uma atuação muito grande dos militares, o que não é exatamente uma coisa positiva, já que os militares têm uma função muito mais de proteção, né? Se você pensar para que servem os militares em qualquer país do mundo, ele tem muito mais uma posição estratégica, de proteção, né, das fronteiras brasileiras, e aqui no Brasil descaracteriza demais essa atuação. Antes de eu entrar nesse assunto, vamos falar então de como o Brasil conseguiu se redemocratizar, como a gente volta a ser um país democrático e abandona esse perfil de ditadura especificamente militar. Bom, vamos lembrar, gente, que o período militar, finalzinho, né? Então, se eu pego o final de 70 e principalmente a década de 80, ele vai ser muito marcado por uma grave crise econômica. Lembra que o Brasil, ele sai lá do milagre econômico, a gente estava super bem, só que esse milagre ele não era sustentável, no sentido de que não era um milagre, algo da economia que estava funcionando. Era algo muito artificial, com uma intervenção muito presente do Estado. Quer dizer, o Estado é que de várias maneiras, principalmente com grandes obras, grandes empréstimos, grandes manipulações econômicas, fez o Brasil crescer. Mas aí isso não dava para você ter um contínuo. E aí você acaba caindo numa grave crise econômica, conhecida como a década perdida, que foi toda a década de 80. Bom, ao mesmo tempo, gente, nós também começamos a ter, na década de 80, uma grave crise social. Porque, veja bem, nenhum governo, por mais ditador que seja, se mantém por muito tempo com crise econômica. Então, no período militar, os governos militares, eles perderam muito apoio, principalmente dos órgãos empresariais, né? Todo esse apoio econômico que eles tiveram vai se perdendo. E, com isso, eles acabam também deixando de ser tão violentos.
e vão permitindo aos poucos, por uma pressão social, por uma pressão política, por uma pressão econômica, eles vão deixando mais aberto, ou dando abertura para que o Brasil tivesse algumas manifestações, e aí a mais importante vai ser o movimento chamado Diretas Já, tá? Esse movimento que é exatamente o que o nome está dizendo, é que as eleições brasileiras deixariam de ser eleições indiretas e passariam a ser eleições diretas, então de forma muito mais democrática, tá? Então a ideia do movimento é esse. Eu coloquei algumas imagens para vocês, eu não lembro se eu coloquei para dar zoom, acho que não. Bom, qual foi a última eleição indireta, gente? Os militares, percebendo que eles não conseguiriam mais dar continuidade a esse período militar, eles fazem então essa última eleição, e para essa última eleição, eles tinham, a gente tem aliás um partido que era o Partido dos Militares, que é o PDS, Partido Democrático Social. Só me faz pensar agora, gente, muitas pessoas falam assim, o nazismo é de esquerda, porque tem a palavra social lá no partido nazista, tem a palavra social, e significa que eles são socialistas. Gente, então quer dizer que os militares são socialistas também? Ô nego burro, né? Bom, para quem não sabe, então, o partido político que era do lado, que era a maioria, que era do lado dos militares, era o PDS, tá? Partido Democrático Social. Bom, além desse partido, a gente tinha um outro que não tinha o P na frente, era só MDB, tá bom, gente? O MDB, exatamente, o PMDB, que nos últimos anos também foi importante na política brasileira, articulou o golpe contra Dilma. Hoje em dia, muitos desses políticos aí do PMDB são conhecidos como Centrão, então quando vocês ouvem falar de Centrão, às vezes tem até caras que estavam nesse período, tá bom? Para vocês terem uma ideia de como alguns desses políticos aí, ó, do período militar, continuam até hoje, velhos, caquéticos, mas se mantêm até hoje em algum cargo político, tá? Então eles continuam. E nessa época, para vocês terem uma ideia de como a coisa estava feia no Brasil, eles eram a oposição, tá bom? Isso que a gente chama hoje de Centrão, naquele período ali era oposição. Gente, os militares queriam a candidatura, defendiam a candidatura desse senhor, que vocês já devem ter ouvido falar dele, o senhor Paulo Maluf, que foi governador do estado de São Paulo mais de uma vez, tá? Em oposição a ele, a gente tinha o Tancredo Neves, que é esse senhorzinho que tá aí embaixo, tá bom? O Tancredo Neves, ele é, inclusive, como o nome mesmo tá dizendo, caso vocês não tenham notado, ele é avô do Aécio Neves, que disputou a última eleição da Dilma, né, que a Dilma venceu em cima do Aécio Neves, tá? Que, aliás, não aceitou a derrota e deu início também a toda essa, se a gente vive hoje no Brasil esse antagonismo político, grande parte foi por causa desse Aécio Neves, tá, gente? Bom, o Tancredo Neves, gente, ele foi eleito indiretamente, apesar dos militares quererem o Maluf, quem foi eleito indiretamente, quer dizer, quem vota é o Congresso e não as pessoas, tá? Quem foi eleito foi o Tancredo. Só que o Tancredo Neves, gente, pouco antes do final da eleição, ele já tinha alguns problemas de saúde, ele começa a passar mal, tá? Ele acaba sendo levado para o hospital, ele não queria fazer cirurgia, mas ainda assim, ele não queria porque ele tinha medo que os militares, de repente, alterassem o resultado da eleição, então por isso ele não admitiu que ele estava doente, tá? Ele escondeu a doença dele, ele tinha diverticulite, não faço ideia do que seja isso, só sei que é essa a doença dele. Porém, depois da eleição, pouco antes de realmente assumir, gente, ele acaba falecendo no dia 21 de abril de 1985, tá? Uma vez que o Tancredo Neves ele morre, quem assume o poder vai ser o José Sarney. O Sarney, gente, que na verdade, por um bom tempo ele era do lado dos militares, ele ficou insatisfeito porque ele é que queria sair no lugar do Maluf, ele é que queria sair como vice do Maluf, ou até como próprio o eleito, né, pelos militares, o indicado pelos militares, ele sai como vice, né, ele muda depois, ele sai como vice do Tancredo e ele acaba sendo eleito de qualquer forma, de indireto do indireto, né, já que ele era vice do Tancredo Neves, tá bom? Então aí a gente vai ter no dia, a posse dele vai ser no dia 15 de março, tá bom? Ele acaba sendo eleito e aí a gente vai ter o José Sarney para os próximos anos. Gente, o José Sarney, uma coisa que é positiva e a gente tem que dar o braço a torcer, é que ele vai fazer a Constituição mais democrática do país em todos os seus 500 anos, tá bom? O Brasil, essa Constituição que a gente usa até hoje, de 1988, ela é extremamente clara em muitas coisas, ela tem muitos pontos positivos, ela é considerada uma das mais completas do planeta, tá? Então isso é muito interessante.
e ela dá autonomia, por exemplo, para os três governos, para os três poderes, né? Legislativo, executivo e judiciário. Ela dá autonomia para os estados e municípios legislar certas leis ou regras específicas para cada região. Então ela é muito interessante. Esse é o grande aspecto positivo do governo do José Sarney. Só que o Sarney, ele pega a bucha, né? Ele tá pegando ali um país que está quebrado financeiramente, que tem uma inflação gigantesca, que está se redemocratizando, então ainda está construindo a sua democracia, que está se desvencilhando dos órgãos militares. Então ele realmente vai pegar ali, gente, um Brasil completamente tumultuado. O que é o grande foco dele, né? Ou tem que ser, precisa ser o grande foco do José Sarney? A economia. Então a economia vai ser o ponto em que ele vai pegar como base para o seu governo. Só que a gente vai ver, turma, que todos os planos do José Sarney dão terrivelmente errado, tá? Ele consegue fazer planos que são totalmente um fiasco. Então quais são os planos dele? O primeiro, ele tem esse plano chamado de plano cruzado, que é tão ruim que, assim, não dá certo o plano cruzado 1, ele lança o plano cruzado 2. Nenhum dos dois dá certo, tá bom? A grosso modo, o que seria o plano cruzado? Primeiro, congelar todos os preços, o que parece uma coisa boa. Se você congela os preços, significa que você não vai ter mais a inflação, quer dizer, os grandes comerciantes, eles não vão subir o preço todo dia, porque os preços estão congelados. Então, em teoria, isso seria uma coisa boa. Ao mesmo tempo, ele também faz um ajuste salarial, e ele faz isso, gente, que a gente chama de anúncio à moratória, ou da moratória. O que é moratória? Ele está dizendo que ele não vai mais pagar a dívida externa brasileira. Lembre-se que a dívida externa brasileira era gigantesca, porque desde lá do JK, o JK pegou o empréstimo. Na verdade, todos pegaram, tá? Se eu pegar todos os presidentes e imperadores do Brasil, todos eles pegaram. Só que se eu pegar mais recentemente, a gente começa lá com o JK pegando muito dinheiro. E aí depois os militares, gente, o que eles fazem de empréstimos internacionais é uma coisa absurda para se produzir todas as grandes obras, desde Itaipu, desde as outras hidrelétricas, as estradas. Para fazer tudo isso, eles pegaram empréstimos. Empréstimo, gente, quer dizer que você tem que pagar juros. O José Sarney, ele fala assim, não vou pagar, tá? Não vou pagar esses empréstimos internacionais. Isso pega muito mal, tá? Nenhum governo que falou que não ia pagar a dívida externa consegue avançar, porque na verdade você fica muito mal visto internacionalmente, e aí depois vários outros acordos internacionais, ou se você precisa de novos empréstimos, ou se você precisa negociar qualquer outra coisa, gente, ninguém vai querer fazer isso com você, porque você é visto como um país que não paga a dívida, tá? Então nenhum país do mundo que tentou aplicar essa história de moratória deu certo. Então ele fez esse erro incrível, teve que voltar atrás, tanto é que o Brasil depois praticamente pagou sua dívida externa, tá bom? O resultado, gente, ao invés de diminuir a inflação com congelamento de preços, a gente teve o contrário, a gente teve um aumento da inflação. Por quê? Porque ele não conseguiu segurar os preços por muito tempo, tá? Até porque, olha, quando ele congela preço, tudo ao redor continuou subindo, porque para você produzir certas coisas, toda a produção brasileira precisava de muita matéria-prima que vinha externamente. Então o preço se mantinha ali, só que a gente continuava comprando caro. E aí muitos produtores começaram a quebrar. Muitos produtores não davam conta de continuar produzindo. E ao mesmo tempo os salários foram reajustados, então o comerciante muitas vezes ele não podia subir o preço, mas ele tinha que pagar mais para os seus funcionários. Então a empresa não conseguia manter um equilíbrio econômico, várias empresas começaram a quebrar também. Para compensar esse congelamento de preços, gente, era muito comum os donos de supermercados e padarias cobrar uma coisa que é ilegal, que é chamado de ágio. O que é o ágio? O ágio, digamos que é um plus no preço da coisa. Você anuncia, ou você diz que o preço de tal coisa é X, mas quando o consumidor vai comprar, ele fala assim, ó, eu não tenho. Aí o cara fala assim, não, eu sei que você tem, eu vi ali. Aí ele fala assim, não, tá bom, eu tenho, mas para te vender, eu te vendo por X mais 2. O ágio é esse mais 2. Que era ilegal, tá? Então ele só vendia se você se propusesse a pagar mais caro. Teoricamente, no papel, ele mantinha a lei, ele falava, olha, está congelado os preços, eu não aumentei os preços.
Então, na teoria, ele mantinha os preços conforme era requisitado pelo governo, mas na prática ele cobrava o ágio, então só algumas pessoas conseguiam comprar, tá? E isso fez, gente, com que muitas coisas começassem a faltar. Muitas pessoas iam atrás de leite, iam atrás de pão, iam atrás de carne e não encontravam. Ou porque os produtores quebraram com o ajuste de preço, né, com o congelamento dos preços. Muitas pessoas quebraram, não conseguiram manter seus negócios. E muitas pessoas, ou então cobravam o ágio, e aí só quem tinha realmente dinheiro conseguia pagar esses produtos que tinham ágio, tá bom? Então, ao invés de melhorar, o plano cruzado foi um grande erro, tá bom? E ao invés de a gente melhorar a economia do Brasil, a gente vai ter uma grande instabilidade econômica. E aí o Brasil volta para o mesmo buraco. Então, quer dizer, ao invés da gente melhorar, a gente piorou. E aí, esses anos de José Sarney, ao invés do Brasil se recuperar pelo menos um pouco do que foi a década perdida, a gente vai entrando ainda mais nessa década, tá, gente? Aí começa 90 e o Brasil entra completamente sem perspectiva. Parecia que o Brasil estava entrando ali num buraco negro e que não tinha saída, que a gente não ia conseguir sair nem do período militar, né, porque tinha aquele fantasma ainda, e muito menos do problema econômico. A economia brasileira e internacionalmente, né, todo mundo via o Brasil como se fosse um país realmente extremamente subdesenvolvido. Só lembrando que nessa época aqui o subdesenvolvimento brasileiro era gigante, tá, gente? A diferença entre ricos e pobres aqui era algo impressionante. Fome em vários lugares do país, a diferença entre ricos e pobres era cada vez maior. Enfim, aí começa, a gente passa 80 inteiro, e é legal, tem muita gente que fala, alguns conhecidos de vocês talvez digam, né? Ai, que saudade da década de 80. Era bom a década de 80 se você morasse nos Estados Unidos. Que lá nos Estados Unidos era o contrário, estava um período de pleno crescimento. A década de 80 para o resto do mundo, gente, é conhecido como uma década que teve o florescimento do cinema, das tecnologias. Lembra que a própria internet, computadores, videogames, inclusive, eles crescem aqui nesse período. Se eu pensar, inclusive, em alguns tipos de produtos, tá? A década de 80 ela vai ser excelente para o surgimento de uma série de coisas no mundo inteiro, menos no Brasil. Muito bem. Acontece que, se passamos um período horrível com o José Sarney, a gente chega no final da década de 90, na década de 80, com o surgimento de uma figura muito peculiar, tá? Que é esse senhorzinho aí, o nosso Fernando Collor. O Fernando Collor, gente, ele foi governador do Alagoas, tá? Do estado do Alagoas. E ele foi muito bem visto, tá? Porque ele era um cara novo, ele era um cara ágil, assim, ele era um cara impetuoso. E ele lutou muito tempo para acabar com uma coisa chamada de marajás. Quem eram os marajás? Lá no estado do Alagoas, gente, um marajá era a pessoa que hoje a gente conhece como funcionário fantasma. Quer dizer, a pessoa, ela tá ali, se você vê o registro ali de recebimentos, é como se fossem funcionários do estado, mas que no fundo não fazem nada, nem vão trabalhar, tá? Não tem cargo verdadeiro. Eles só ganham o salário, então é uma forma de você lesar o estado, né? Você tá praticamente roubando o estado, mas que na verdade essas pessoas não trabalham. Hoje a gente fala funcionário fantasma, na época do Collor era chamado de marajá. E o Collor, gente, quando ele foi governador, ele fez de tudo para acabar com os marajás. Então ele tem toda uma figura assim de anticorrupção. Então ele aparece lá no final da década de 80 como o possível salvador, como um cara que talvez salvaria o Brasil daquele buraco que vem desde a década de 70 e vai se arrastando por algumas décadas, tá? E aí aparece esse senhor, a fala dele é o quê? Eu vou acabar com a inflação, eu vou acabar com a corrupção, eu vou instalar um modelo de indústria no Brasil que é diferenciado, tá? Eu vou trazer a nova modernização aqui para o Brasil. Lembre-se que em 90 a gente começa com a globalização, a gente começa com o neoliberalismo, então o Collor prometia tudo isso. Então ele era, gente, a figura do novo, tá? E aí eu achei muito interessante colocar essa imagem dele andando de jet ski. Eu não sei porquê, me veio a cabeça, mas acho que o Collor gostava de andar de jet ski, né? Ele me lembrou alguém, eu não consigo pensar em quem esses dias andou de jet ski também em plena pandemia, com mais de quase 15 mil na época, né? Agora a gente tá com 20 mil mortos, e que ficou andando de jet ski. Queria fazer, na verdade, churrasco, mas ele falou assim, não, vou só andar de jet ski. Só essa imagem aqui do Sr. Collor andando de jet ski, uma coisa que é interessante é que, se não me engano, cerca de 120 dias depois dele ter dado essa voltinha de jet ski, ele sofreu impeachment. Só fica aí lembranças históricas do Brasil, tá? Nem sei por que eu tô falando disso. Gente,
O Collor, como o Sarney, também tinha um plano, tá? Se no caso do plano foi o plano cruzado, aqui a gente vai ter o plano Collor. O plano Collor, gente, primeiro trocaríamos de novo de moeda, tá? Ao invés de cruzado, nossa próxima moeda seria chamada de cruzado novo, tá bom? E aí o grande impacto do cruzado novo, gente, a grande diferença é que o Collor falou assim, bom, o Estado brasileiro não tem dinheiro, tá? O governo como um todo não tem dinheiro. A gente também não tem como ficar pedindo dinheiro internacional, porque o Sarney já tinha declarado moratória lá atrás, então a gente não consegue pegar um grande volume de dinheiro emprestado. Então, quem tem dinheiro no Brasil? Se eu pegar a classe média brasileira, que era pouco, e a classe alta do Brasil, que tem alguns, eles têm muita poupança, tá? A caderneta de poupança dessas pessoas, de algumas pessoas, é enorme. Então, o que o Collor teve a ideia brilhante de fazer? Confiscar. Ele literalmente confiscou o dinheiro das poupanças. Ele pegou o dinheiro, ele roubou o dinheiro. Vamos falar o nome correto. Ele roubou o dinheiro que estava nas cadernetas de poupança. E lógico que ele promete que ele vai devolver depois. Só que ele não devolve, tá, gente? Muitas dessas pessoas tiveram que ir para a justiça depois para conseguir esse dinheiro de volta. Pouquíssimos tiveram, tá? Ou muitos que tiveram não teve esse dinheiro de forma, como é que fala? Quando você recebe mais, né? Com juros que eram devidos. Então teve pessoas que perderam muito dinheiro, que dependiam inclusive desse dinheiro, tá? Então foi um choque enorme. Ao invés de você melhorar o problema, a gente vê que o problema só piora, tá? E a inflação continua sendo um problema sério no caso brasileiro. Bom, ele vai tentar fazer algumas coisas, né? Tentando melhorar ali, como de novo, congelamento de preços e salários, tá? Ele não reajusta os salários, ele congela os salários de praticamente todo mundo, né? O salário mínimo fica congelado. Ele vai fazer cortes em incentivos fiscais, quer dizer, não ajudava nem a agricultura, nem a indústria, quer dizer, não ajudou praticamente nada. Ele, além disso, aumentou o preço dos serviços públicos, então desde água, luz, tá, tudo isso acabou tendo reajuste de preço, e ao mesmo tempo ele fez uma liberação do câmbio, o que vai dificultar mais ainda o crescimento brasileiro. Bom, automaticamente, turma, se você começa a ter vários problemas políticos e econômicos, e quero que vocês gravem bastante isso, se a gente pega a história brasileira, toda vez que tem um problema econômico, as coisas vão quebrando, tá? É como se esses políticos, eles perdem o apoio quando eles não têm um crescimento econômico. Faz sentido, né? Claro. O Collor, gente, lembra que uma das coisas da campanha, né, uma coisa que fez a população votar nele e realmente acreditar nele, é essa coisa que ele era visto como um grande combatente à corrupção. Então eu vou acabar com a corrupção no Brasil. Aí eu combato, se eu fiz isso quando eu era governador, farei isso novamente agora como presidente do Brasil. Não foi muito assim que aconteceu não, tá? Logo no início, o Collor sofre com várias denúncias de corrupção, lavagem de dinheiro, desvio de verbas, chantagem, caixa 2, dinheiro público que era usado para a reforma da sua casa e para compra de carros. A primeira-dama, gente, quer dizer, a mulher do Collor, que era a Rosiane Collor, ela tinha um cargo numa ONG e ela desviava dinheiro dessa ONG para ajudar na reforma nas reformas da casa dela, tá? Automaticamente, lembra que aqui, turma, é diferente do período militar, tá? Se no período militar a gente também tinha corrupção, mas era muito difícil o acesso à informação, estávamos num período que o jornal, a imprensa como um todo não era livre, tá? Você não tinha acesso a muita coisa e mesmo com acesso, às vezes a informação não chegava para todo mundo. Aqui nós já começamos a ter uma mídia cada vez mais presente, tá? Se eu pensar na mídia brasileira, ela é cada vez mais presente após esse período de redemocratização. E aqui cabe também uma coisa antes que eu me esqueça. Um papel importante, quando eu falo dessas mídias da história brasileira, tem que falar da Rede Globo, tá, gente? A Rede Globo, ela tem um papel muito importante em várias coisas da história brasileira. Por exemplo, durante o período militar, a Globo era do lado dos militares. Tanto é que dificilmente você via uma informação, uma reportagem falando mal dos militares, muito pelo contrário, tá? A Globo, às vezes a gente tinha algumas manifestações da Direta Já, e ao invés da Globo colocar como sendo uma manifestação da Direta Já, ela fez o contrário, tá bom? Ela mostrava como sendo uma comemoração do dia não sei o quê, enfim, ela fazia manipulações, inclusive, da informação. Quando depois da redemocratização, quando a gente deixa de ter os militares, essa eleição aí que o Collor ganhou, tá? Ele ganhou, em 89, ele ganhou, gente, contra o Lula.
O Lula foi, junto com o Collor, os dois candidatos principais à presidência, e quase na véspera da eleição, a Globo, a propaganda que a Globo fazia do Collor, gente, e isso eu posso falar com você, para vocês, que assim, ainda que eu era muito, mas muito pequenininha, eu me lembro muito bem, tá? Então a Globo, ela fazia assim, toda uma propaganda em prol do Collor. Inclusive ela soltou fake news, na época nem tinha esse nome de fake news, mas ela soltou informações mentirosas em relação ao Lula, o que prejudicou a eleição do Lula e fez o Collor vencer, tá bom? Então cabe lembrar que se eu pensar na história brasileira, o papel das mídias, especificamente da Rede Globo, ela é muito safada, tá? Não que eu seja... Bom, sou contra. Sim, sou contra, tá? Mesmo hoje, quando ela tá falando mal do Bolsonaro, eu assisto e acho interessante, mas ainda assim a Globo não é boa, não. Bom, voltando aqui, gente. Vai ser então, depois que tudo isso cai na boca do povo, né, e todo mundo começa a falar desses casos de corrupção, nós vamos ter a primeira CPI, tá, gente? A primeira CPI, assim, nesse período novo aqui do Brasil, e a partir desse momento, junto com as CPIs, a investigação chega nesse senhorzinho de bigode aqui, tá? Esse carequinha baixinho de bigode aí, esse aí é conhecido como PC Farias, ou Paulo César Farias. O PC Farias, gente, ele tinha um papel basicamente de gerenciar o Caixa 2 e lavar dinheiro pro Collor, tá? Ele foi uma figura-chave no impeachment do Collor. A Globo, ao mesmo tempo que ela ajuda a ter o movimento dos caras pintados, e uma coisa legal, tá? De novo, eu era muito pequenininha, mas eu participei dos caras pintados. Eu lembro que eu estava na escola, ensino fundamental ainda, e as professoras obrigaram a gente a ir pra rua, eu nem entendi direito, as professoras obrigaram a gente a ir pra rua para pintar as caras e ficar gritando lá. Eram professoras doutrinadoras que me estavam doutrinando desde aquela época, por isso que eu sou desse jeito, viu? Vocês tomem cuidado, vocês vão ficar assim também. Gente, o Collor, então, ele é derrubado por toda uma pressão política, pressão social, né? A mídia, a pessoa, todo mundo metendo a boca nele, automaticamente ele sofre um processo de impeachment e em 29 de 12 de 1992 ele é tirado do poder, tá certo? Então aí vai ser o primeiro impeachment do Brasil, ou seja, o Brasil, o primeiro presidente eleito democraticamente, de forma direta, pós-período militar, sofre impeachment. Não é triste a nossa história? Vocês estão de concordar comigo que não é uma das histórias mais felizes mesmo, né? Gente, de novo, a gente cai num período de decepção, incerteza, né? Até desilusão, eu diria, tá bom? Porque a gente realmente fica muito desiludido com tudo que aconteceu com a política brasileira. Até que chega o nosso querido Fernando Henrique Cardoso, tá bom? Querido, será que ele é tão querido assim? Gente, o Fernando Henrique, a gente tem que lembrar que depois que o Collor sofreu impeachment, para terminar esse mandato, quem vai terminar vai ser o Itamar Franco. Ah, professora, mas você não colocou aí nenhuma imagem do Itamar Franco? Não mesmo, porque ele era muito besta, tá bom? E assim, tipo, não tem a menor graça. A única coisa de importante do Itamar Franco é que ele vai colocar como ministro da Fazenda o Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, professor da USP, um cara inteligentíssimo, que inclusive ajudou na campanha das diretas já, tá, gente? Ele, o Lula, tudo junto ali, tá bom? Faziam parte do que queriam as diretas já. E o Fernando Henrique, ele vai ser primeiro ele é ministro do Itamar Franco, e no finalzinho do governo Itamar Franco, gente, ele lança o famoso Plano Real. E o Plano Real é a nossa salvação, tá bom? Por mais que eu não goste do PSDB, por mais que eu tenha várias críticas em relação ao próprio Fernando Henrique, graças ao plano dele é que o Brasil conseguiu ter uma estabilidade econômica que dura assim até hoje. Ainda que a gente tenha problemas econômicos atuais, quem conseguiu dar uma estabilidade para a gente pós-1980, principalmente, vai ser o Fernando Henrique Cardoso, então a gente não pode negar isso, tá? Bom, então vamos ver o que o Fernando Henrique Cardoso fez, tá, gente? Lembrando que ele teve 2 mandatos, tá bom? Ele é eleito de 1995 a 1998 e depois ele é eleito, né, reeleito em 98 e aí ele se mantém de 99 até 2002. O Fernando Henrique, gente, ele vai tomar posse, então, em 1º de janeiro de 1995. Como eu falei para vocês, ele é sociólogo, é professor da USP, tá? Enfim, você pega a biografia dele, é bem interessante mesmo e não dá para negar. O interessante, gente, é que o Fernando Henrique, ou FHC, ele vai propor o famoso Plano Real.
Ele propõe isso enquanto ele ainda é ministro daquele senhor ali, ó, que eu falei, o Itamar Franco, daquele que está abraçando, aquele senhorzinho que ele está abraçando ali, tá? E o que ele faz, gente, primeiro, ele tenta fazer uma manipulação, né, com a moeda brasileira. Então a gente abandona o cruzado novo, né, que é da época lá do Collor, a gente abandona, a gente estabelece uma nova moeda, que é o real. E o real, para ele conseguir ter um valor ali considerável, ele fez uma paridade, ou seja, ele fez com que um real valesse a mesma coisa que $1. Então ele fez não vou dizer manipulação, mas é um tipo de manipulação no câmbio. Então o câmbio brasileiro fez com que a moeda, o real, valesse a mesma coisa que $1. Isso, gente, é artificial, tá bom? Isso é uma coisa, como eu falei pra vocês, é um tipo de manipulação que ele fez. Só que isso fez com que os preços brasileiros automaticamente fossem entrando numa espécie de estabilidade, tá? Estabilidade inclusive com o que era produzido no restante do mundo. Então a gente conseguia comprar e a gente conseguia vender de uma forma mais ou menos equilibrada e o dinheiro das pessoas, quer dizer, o salário das pessoas também começava a entrar numa estabilidade em relação aos preços. E aí automaticamente você tem uma valorização do salário, quer dizer, o salário ele passa a ter um valor real, né, um valor verdadeiro mais específico e que deu possibilidade para as pessoas começarem a ter mais possibilidade de compra mesmo, tá bom? Então aqui você começa a ter realmente uma estabilidade econômica graças a essa paridade entre essa moeda nova, que era o real, e o dólar. E isso se manteve por um bom tempo, tá, gente? Isso foi um período, assim, muito interessante da nossa economia, que a gente imagina $1 valer R$1. Hoje em dia, $1 vale quanto? R$6 quase. Tá? Vai comprar uma coisa, vai importar alguma coisa para vocês verem, né, o preço que custa de verdade. Gente, a inflação automaticamente ela é derrubada, tá? Você não tem mais, você nem precisa mais dessa subida enorme de preços, tá bom? Os preços eles começam a ter uma certa estabilidade, até que a inflação começa a alcançar os níveis mais baixos dos últimos anos. Automaticamente o brasileiro ele passa a ter mais poder de compra, a economia é reaquecida e tudo isso, gente, faz com que o FHC só com o plano real, basicamente, não que ele não tenha feito mais nada, tá bom? Na verdade ele fez uma série de outras coisas, mas o que realmente vai ajudar ele a ser reeleito é, sem dúvida, o plano real. Só depois é importante a gente lembrar também, quem disputa com ele lá em 94 é o Lula, quem disputa com ele em 98 também é o Lula, tá? Então vocês viram que o Lula já perdeu 3 eleições. Ele perdeu por Collor e ele perde 2 vezes por Fernando Henrique Cardoso. Gente, o Fernando Henrique Cardoso, eu sei que coloquei uma lista enorme aqui de coisas, tá? Nem vou falar tudo para vocês, porque realmente é muita coisa. Ele vai fazer algumas coisas interessantes e outras nem tanto. Por exemplo, ele vai ajudar a gente voltar a importar coisas. E aí ele meio que abre, pensem comigo, tá? 95, 98, gente, globalização. Globalização é você ter fluxo cada vez maior de mercadorias no mundo inteiro, quer dizer, pessoas ou países comprando e vendendo coisas para os outros constantemente. Automaticamente começa a chegar coisas no Brasil que simplesmente não existiam, tá? Então o Brasil ele vai ser inundado por uma série de produtos internacionais, produtos importados. E o problema é que muitos desses produtos importados eles tinham um preço mais barato do que os produtos brasileiros. Então foi bom essa chegada de produtos de outros países? Sim, foi bom. Porque aí você tem possibilidade, a gente como consumidor tem acesso a coisas que antes a gente não tinha. E como a gente tem um poder de compra maior, isso é legal, porque a gente começa a comprar coisas que antes não existiam. Só que essas coisas, como eram mais baratas, isso acaba quebrando muitos aqui no Brasil. Muitas empresas brasileiras, elas são quebradas exatamente nesse período. Por exemplo, a gente tinha várias indústrias têxteis lá em Americana, quer dizer, indústrias de tecido em Americana, que quebram porque começa a entrar tecido da China, que era muito mais barato do que o tecido brasileiro, tá, gente? Então, uma coisa negativa é que, assim, é bom você aumentar as importações ou deixar entrar esses produtos importados, mas é ruim que acaba quebrando muitas empresas nacionais. Então, isso acaba interrompendo um crescimento ali que poderia ter sido bem maior. Voltando aqui,
Bom, a gente vai ter então uma série de falências, o desemprego, se você quebra várias empresas nacionais, e é importante a gente lembrar que quem mais gera emprego não são as grandes empresas, tá? As médias e pequenas empresas são responsáveis por muita geração de emprego. Se elas quebram, automaticamente você tem desemprego. A gente começa a ter um aumento da dívida externa, porque para você manter o dólar a R$ 1 ou R$ 1 a $1, isso tem que ser uma manipulação cambial que acaba gerando dívidas para o governo brasileiro. Você começa a ter impactos sobre os empregos, sobre os direitos sociais. O FHC, gente, ele começa um tipo de programa que posteriormente vai mudar de nome, e aí o senhor Lula, ele muda para Bolsa Família, mas algumas políticas do Lula, na verdade, são políticas herdadas do FHC, tá? O próprio FIES, por exemplo, ele é uma ideia do FHC que depois muda de nome no período do Lula. E uma coisa também que tem que ser falada são as privatizações. O FHC ele era muito a favor do neoliberalismo, ou seja, você é a favor de que o Estado participe cada vez menos da economia e que venda coisas, né? Coisas que são do Estado coisas que são estatais passam a ser privadas. Gente, privatizamos um monte de coisa, um monte de empresa foi privatizada. Foi bom? É, uma certa medida foi, tá? A telefonia no Brasil, por exemplo, que era uma telefonia cara, ineficiente, totalmente horrível, começa a ser privatizada e nisso entra uma série de outras empresas do setor, não só de telefonia, né, gente? Mas depois de televisão, TV a cabo, vários serviços novos. O que tem de ruim na privatização? Tem de ruim, principalmente quando são empresas que geram lucro, tá? Quando são empresas que são extremamente rentosas para o Estado e são privatizadas sem motivo, quer dizer, faz sentido você vender empresas que dão prejuízo. Claro, se não dá lucro, você tem que vender mesmo. Agora, empresas que são rentáveis, você vende, já não faz sentido, e você vende por um valor muito abaixo do valor de mercado, faz menos sentido ainda, tá, gente? A Vale do Rio Doce, que é uma das maiores empresas do mundo no setor de mineração, que inclusive foi a culpada por Mariana e Brumadinho, como vocês sabem. A Vale era uma empresa estatal, ou seja, pertencia ao Estado brasileiro. Ela foi privatizada, gente, e vendida a um valor absurdamente baixo, tá? O que faz a gente pensar se não tem coisa por trás, né? Se não rola um dinheiro por trás, se não rolou corrupção por trás. Na época teve muita especulação, mas a gente não teve comprovação, então acabou que foi vendida mesmo a preço de banana. E é isso, tá? Bom, o FHC, ele tinha muito isso, gente, do neoliberalismo, tá? Ele era um dos teóricos ali que eram a favor do neoliberalismo. Ele vai fazer uma reforma da Previdência, que na época já foi ruim, não tão ruim quanto a que a gente teve hoje, mas foi ruim. Ele tinha anistia corruptos, tá? Você não conseguia ir adiante em uma série de denúncias de corrupção, não ia adiante na época dele. Enfim, foi um governo bom? Foi. Teve vários aspectos positivos? Sim, tá, gente? Inclusive, se eu pensar em termos da própria educação brasileira, a industrialização em uma certa medida, porque se você traz uma concorrência, isso obrigou as empresas brasileiras a ter uma certa modernização, não enorme, mas algumas delas vão se modernizar. O consumidor no Brasil conseguiu ter mais poder de compra. O Plano Real, de fato, tá, gente? É inegável que foi realmente, até hoje, né? Por isso que a gente nem precisou de novos planos econômicos específicos para acabar com a inflação ou mesmo para mudar a moeda, tá? Que é algo muito traumático na economia. Então, nesse sentido, gente, foi muito bom sim e a gente não pode negar, tá? Também teve vários problemas de corrupção. O Brasil, ainda que ele melhora, mas a gente continua tendo níveis de desigualdade que são gigantescos. O desemprego, no final da FHC, o desemprego estava enorme, galopante, então era uma coisa que tinha que ser resolvida. E aí a gente vai para o próximo passo, tá bom? Aí a gente vai para o passo quando a gente fala do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Gente, eu olhando aqui o tempo do vídeo, nós já temos 37 minutos, tá bom? Eu ainda tenho que falar do Lula e eu ainda tenho que falar da Dilma. Nisso, com certeza, eu vou demorar pelo menos mais de 10 a 20 minutos. Então, eu proponho que depois eu faça um outro vídeo para terminar essa aula, tá bom? Que eu já falei demais. E aí, senão vocês não me aguentam. Imagina uma videoaula tão gigante como essa. Eu fico com dor na consciência, sabe? Eu fico achando que eu tô enchendo o saco de vocês. Então, eu termino essa aula e posto na semana que vem o restinho dela, tá bom? Os dois últimos governos aí. Ah, professora, você não vai falar do Bolsonaro? Não vou. Não vou falar do Bolsonaro, gente,
não é nem pela minha implicância com ele, é porque simplesmente a gente não tem nada, pensando em termos de industrialização ou crescimento econômico, eu vou mostrar para vocês que não tem absolutamente nada e nenhuma política específica que realmente tenha favorecido o desenvolvimento econômico do país. E isso é comprovado, tudo que eu falo é sempre comprovado, isso é comprovado pelo número de empregos, já que a gente continua tendo uma legião atual de desempregados muito grande, tá? Diminuiu talvez a procura, mas porque comprovadamente nós temos muito mais pessoas no setor informal, e o setor informal não é bom, tá bom? E ao mesmo tempo, veja o nosso PIB, veja o nosso crescimento econômico, que está realmente muito abaixo do que a gente estava esperando. E agora, né, meus amores, caímos numa pandemia em que provavelmente esse problema econômico vai ficar cada vez pior, tá bom? Chega de falar, né? Amores, boa semana pra vocês, bom descanso, a gente se vê de novo semana que vem, tá bom? Beijo, fiquem bem, hein? Fiquem em casa se puder. Tchau, tchau.